paz do Senhor, pré-adolescentes, bom dia! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã para mais uma lição da nossa EBD. A lição de hoje é de número 6 e eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e orar junto comigo. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, porque Tu és bom, Tu és gracioso, Pai, misericordioso, Senhor Deus. Tu, Pai, nos tem abençoado dia após dia. Senhor, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha estar abrindo o nosso entendimento, Pai. Que a Tua palavra venha estar entrando no nosso coração, transformando as nossas vidas, Senhor Jesus. Ó Deus, que nós venhamos reconhecer que dependemos completamente de Ti, que precisamos estar ligados, Senhor Deus, com o Senhor o tempo todo, Pai. Senhor Jesus, seja conosco nessa manhã, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu tenho muitas coisas para falar com vocês hoje. E é muito importante que eu fale, né? Porque, pensa, se eu não falar, como que vocês vão entender? Então, eu tenho muitas coisas para falar com vocês hoje. Vocês não estão me ouvindo? Ué, mas eu estou falando. Ficou confuso? Então vamos para a lição de hoje. Pega a sua Bíblia, a sua revista, papel e caneta, porque a nossa aula começou. Abre a sua Bíblia na sua revista na lição de número 6, que tem por título Uma Conversa Franca, ok? Vocês vão entender no decorrer da aula por que eu... Tô brincando. Por que eu falei sem voz, para que vocês compreendam um pouquinho mais do assunto. Aqueles alunos que estudaram a lição já estão pegando um pouco o que eu estou querendo dizer. Abra a sua Bíblia, então, em Provérbios 13, 24. Vamos lá, vamos ver quem vai encontrar primeiro. Provérbios 13, 24. Se você encontrar, coloca aí nos comentários, ok? Provérbios 13, 24, versículo 24. Ok. Para quem encontrou, parabéns. A Clarinha, né, gente, ela sempre encontra primeiro. Vamos ver se hoje ela encontrou. Para quem não encontrou, na nossa Bíblia devocional está na página 350, ok? Mas para quem não possui a nossa Bíblia, Provérbios 13, versículo 24 diz assim: O que não faz o uso da vara odeia o seu filho, mas o que o ama desde o cedo castiga. Abra a sua Bíblia também em Tiago 5,16, ok? Tiago 5,16. Tá pertinho aí, hein? Tiago 5,16. Se encontra na página 517 da nossa Bíblia devocional. E que diz assim: Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha, para quem pegou um papel, escreveu o título da aula, a lição e vai anotar várias coisas importantes, parabéns! Deixa aí o seu papel do seu ladinho, porque a nossa aula começou. E o tema da lição de hoje fala sobre o relacionamento, né, que nós devemos ter com os nossos pais, com os nossos irmãos em Cristo e com o nosso Deus. E esse relacionamento hoje trata um pouco mais específico do convívio, do diálogo entre pais e filhos, entre filhos e pastores e líderes e amigos também. O primeiro tópico da revista fala assim, ó, a necessidade
da comunhão. É fato que nós, seres humanos, fomos criados para vivermos unidos. Isso nós estudamos há um tempinho já. Todos nós temos uma necessidade de nos relacionar com as outras pessoas. Nós não somos seres que foram criados para ficar sozinhos. Nós somos criados para estar em constante relacionamento. Então, é natural que você assista um filme, que você que você ouça uma música, que você participe de um jogo e que você queira compartilhar isso com seus amigos da escola, com seus amigos da rua, com seus primos. É natural, quem gosta de conversar? Eu gosto de conversar bastante. Mas existem certos assuntos que nós não podemos compartilhar com todas as pessoas. Que tipo de assunto, professora? Às vezes, uma necessidade que você está passando, uma crise que você está passando. Às vezes, um comportamento ruim que você tem praticado e alguns pecados específicos que você não pode estar levando ele para qualquer pessoa, né? Porque existem muitas pessoas que são ruins, existem pessoas que não sabem dar bons conselhos, existem muitas pessoas que não sabem dar bons conselhos, existem pessoas, né, que estão na sua idade, que não vão saber discernir, não são maduras o suficiente. Então, professora, quem são as pessoas, então, que eu devo compartilhar o que eu sinto, o que eu penso e as coisas pelas quais eu estou passando nessa fase de pré-adolescência, onde tudo é muito novo, onde eu estou descobrindo coisas novas e onde coisas novas, desafios novos têm aparecido para mim. A primeira pessoa que a revista coloca é Deus. Lê comigo o ponto A na sua revista. Por intermédio de Jesus Cristo, temos a plena liberdade de falar com Deus a qualquer hora. Ele sempre está atento à nossa oração. Olha, quando nós estudamos aqui na igreja o livro de Esther, nós aprendemos um pouquinho sobre o rei Xerxes, ou o rei Assuero, é a mesma pessoa. E nós aprendemos que quando uma pessoa ela ia até a presença do rei, ela só podia falar com o rei se o cetro fosse estendido. E quando o cetro era estendido, essa pessoa podia falar, e se o cetro não fosse estendido, essa pessoa deveria morrer, ok? E nós entendemos a partir desse texto e nos lembramos a partir desse texto do rei Xerxes de que nós temos um Deus todo-poderoso e Ele está em seu trono. E a forma que nós temos de ir falar, de nos comunicar com Deus, de levar as nossas angústias, as nossas mágoas, as nossas intercessões, os nossos agradecimentos até Deus é através da oração. E existia um cetro que nós não poderíamos falar com Deus. Então, o cetro de Deus, ele nunca estava apontado para nós para nos permitir falar. Por quê, professora? Porque nós nascemos em pecado. Porque nós fazemos coisas ruins e contrárias à vontade do Senhor todos os dias. Mas lá na eternidade, muito antes de eu e você pensarmos, imaginarmos, nascer e existir, o Senhor Deus, ele fez um plano maravilhoso. E nesse plano, o seu filho viria até a terra e morreria no nosso lugar. Para quê, professora? Para que nós tivéssemos acesso a Deus novamente. Porque antes nós estávamos distantes de Deus, mas agora nós fomos ligados ao Senhor novamente. E a partir deste momento, através do sacrifício do seu Filho Jesus, Deus estende o seu cetro para nós. E quando Ele estende o seu cetro para nós, nós podemos levar todas as nossas intercessões até o Pai. Desde as nossas mínimas intercessões às nossas maiores intercessões. Como assim, professora? Desde o Senhor Deus, eu estou com dificuldade nesta prova. Senhor, por favor, eu estou com medo de ficar aqui, me ajude. Até, Senhor, eu vou morrer. Entende? Todas as nossas intercessões podem ser levadas até o Pai. Os nossos pedidos, porque o cetro dele está estendido para você, filho de Deus, comprado e lavado por Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira pessoa que nós precisamos nos relacionar e ter uma comunicação é o Senhor Deus. A segunda pessoa que a revista coloca no ponto B são os nossos pais.
Ela diz assim, ó, são as pessoas que estão mais próximas de nós e que podemos ter total confiança. Nós estudamos outrora que os nossos pais são as primeiras pessoas que nós temos contato neste mundo. Nós nascemos e somos inseridos em uma família e nessa família nós aprendemos tudo o que nós sabemos hoje. Então, a forma com que você fala, você vem estruturando desde a barriga da sua mãe, a forma com que você pensa, a forma com que você se expressa, a forma que você ri, a forma que você conta uma história, tudo está ligado à educação da sua família, a forma com que a sua família te criou. E há pessoas das suas famílias com as quais você mais convive, as quais têm mais influência sobre você, são os seus pais. E é triste nós vermos que os pré-adolescentes de hoje em dia não têm um bom relacionamento com os pais. Nós vamos descobrir isso no segundo tópico. Mas é muito importante que você entenda que o relacionamento com seus pais é algo muito precioso. Caro pré-adolescente, não deixe que o avançar da idade de vocês faça com que vocês se separem dos pais de vocês. Cria uma barreira de comunicação entre você e o seu pai. Da mesma forma que é muito importante nós termos um relacionamento com o Senhor Deus, é muito importante nós termos um relacionamento saudável com os nossos pais. Da mesma forma que o Senhor Deus está disposto a nos ouvir e nos ajudar, os seus pais também está disposto a te ouvir e te ajudar. A palavra de Deus fala que qual é o filho que vai pedir pedra, que vai pedir pão para o seu pai e ele vai te dar pedra? Se os nossos pais, eles sabem nos dar boas coisas, quem dirá o nosso Deus? Deus, ele tem um cuidado todo especial conosco. Mas esse texto também demonstra a preocupação dos pais em relação aos filhos. Então, converse com seus pais. Abra o seu coração. Eles são a segunda pessoa, o segundo tópico de pessoas que podem te ajudar nestes momentos em que você está angustiado, nesse momento em que estão acontecendo coisas difíceis na sua vida, ou que você tem dúvidas. Cuidado com as suas dúvidas, com quem vocês têm tirado as dúvidas de vocês. Então, primeiro, relacionar-se com Deus, conversar com Deus, levar até Ele as nossas orações, porque Ele sempre está disposto a nos ouvir e a nos responder. Segundo, os nossos pais, porque é com Ele que é ali que nós crescemos e eles sempre estão dispostos também a nos ouvir e mesmo que de forma limitada, eles tentam nos ajudar. E terceiro, os nossos irmãos em Cristo. Isso inclui pessoas como seu pastor ou algum irmão maduro com quem você tenha mais intimidade. Em nossa igreja, a igreja em si, tem várias pessoas que são mais maduras, pessoas que podem nos ajudar. Normalmente os nossos pastores, os nossos líderes, os nossos presbíteros, as esposas deles, são pessoas em que nós sentimos segurança, que nós podemos abrir o nosso coração. E fazer como o texto de Tiago, confessai aos santos os vossos pecados para que sareis. É estas pessoas pré-adolescentes que nós devemos conversar, que nós devemos ir e falar, irmão, eu pequei, irmão, eu preciso de ajuda, irmão, eu não consigo vencer isso, irmão, está difícil para mim em certa situação. Você precisa entender que, à medida que você vai crescendo, você vai enfrentando novos desafios, e se você continuar guardando estes desafios, essas tristezas, essas dúvidas dentro de você, vai chegar um momento em que você vai ficar perdido. Então você precisa encontrar alguém. Seu pastor está aí para te ajudar, o seu líder está aí para te ajudar, para que você possa se comunicar com eles, se relacionar com eles, falar com eles para que eles possam orar com você, para que eles possam te dar bons conselhos e te ajudar. O ato de se comunicar é muito importante para nos manter informados e nos unir. Lembra lá no início da aula que eu começo a aula assim? Do que adianta eu estar aqui diante de vocês, passando uma imagem de que estou falando, mas quando na verdade eu não estou falando. Mas o que pode fazer você ter essa falsa sensação de que está se comunicando com as pessoas quando na verdade você não está? Vamos descobrir o segundo tópico que diz assim, ó, meus pais, meus melhores amigos. Com o avançar da sociedade,
veio vários meios de comunicação. E um dos meios de comunicação que nós temos, que é o mais influente hoje, é a internet. Na internet vocês conversam, vocês jogam, vocês se expressam, vocês podem ter amigos que são da China, amigos da Austrália, amigos dos Estados Unidos, vocês podem ter amigos de todo e qualquer lugar e pode conversar todo e qualquer assunto. Essa facilidade dá uma falsa sensação para você de que você está se comunicando com as pessoas, de que você é uma pessoa que se relaciona com as pessoas. Muito cuidado, pré-adolescente, porque as pessoas que nós devemos nos relacionar estão nas nossas casas e na nossa igreja. As pessoas com as quais nós precisamos se relacionar verdadeiramente estão nesses lugares. E eu tenho visto, e é fato, que muitos de vocês passam muito tempo no celular, muito tempo jogando, muito tempo conversando com várias e várias pessoas, coisas fúteis. E estão acontecendo tantas coisas dentro de vocês e vocês não têm se expressado. Então, vocês passam uma imagem para os seus pais de que está tudo bem, de que vocês estão se comunicando, mas tem coisas dentro de vocês que vocês não têm falado, que vocês não têm aberto o coração. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor, nesse momento, abra o seu coração, para que você possa ter o entendimento de que isto que está acontecendo dentro de você, que este pecado que você tem cometido, ou que essa angústia, que essa dúvida que existe dentro de você, precisa ser expressada, precisa ser falada para pessoas maduras. Não guarde isso com você. Guardar essas coisas vai aumentando a mágoa, vai aumentando a tristeza, vai aumentando o desespero. Você tem boas pessoas para as quais você pode conversar. Você tem boas pessoas que podem te aconselhar. Então, a internet, apesar de ser algo que nos ajuda bastante, algo que fez com que auxiliasse na comunicação das pessoas, também pode ser algo muito, muito perigoso. E uma segunda coisa que também faz com que vocês não se comuniquem com os pais de vocês, que são seus melhores amigos, com os pastores de vocês e com o Senhor Deus, são os amigos que vocês têm junto de vocês. Quem você tem escolhido para ser os seus melhores amigos? Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus e quando estava aqui na terra, ele escolheu 12 pessoas para estar bem próximo dele. E ele ajudava essas pessoas, ele estava próximo, ele mostrava a verdade para elas. Chamava eles de amigos, ele escolheu. Quem você tem escolhido para ser o seu melhor amigo? São pessoas que buscam, anelam, são pessoas que priorizam o relacionamento com Deus ou são pessoas que estão apáticas? Ah, professora, o meu amigo é até uma pessoa legal, ele não faz coisas erradas, mas ele é uma pessoa que tem buscado ao Senhor? É uma pessoa que pode te dar bons conselhos? É uma pessoa madura? É uma pessoa sábia? Eu quero que você reflita acerca disso, porque normalmente são essas pessoas com as quais nós contamos os nossos segredos, que nós compartilhamos as nossas angústias. Muito cuidado, pré-adolescente. Nós entendemos a partir dessa lição que nós temos 3 pessoas que nós devemos nos relacionar e nos comunicar. As outras pessoas nós podemos brincar, nós podemos festejar, mas são pessoas que nós não podemos abrir os nossos corações, nós não podemos confessar os nossos pecados. Nós precisamos ser cautelosos, pré-adolescentes. Muitas pessoas estarão aí para dar conselhos maus, muitas pessoas estarão aí para que na mente dela ela está te dando o melhor conselho do mundo. Mas na prática, esse conselho te levará para muito distante de Deus. Saiba de uma coisa, seus pais não são perfeitos, pois não há pai perfeito. O único pai perfeito que existe é o nosso Deus. Eles erram tanto quanto você e merecem sua compreensão e perdão. Para que isso aconteça, deve haver um bom diálogo entre vocês. Portanto, se empenhe para melhorar a comunicação do seu pai. Professora, por que você leu essa parte da revista? Eu li essa parte da revista porque muitos de vocês olham para os pais de vocês e falam, mas meu pai ele também erra, mas a minha mãe ela também erra. Mas professora, você também erra? O pastor também erra?
Sim, somos seres imperfeitos, mas temos lutado dia após dia para nos aperfeiçoar, para nos parecermos com o Senhor Jesus, buscando a cada dia a dependência do Senhor, buscando a cada dia, através da palavra de Deus, sabedoria. Para quê? Para te instruir, para crescer, para fazer com que você cresça. Apesar de não sermos perfeitos, queremos o seu bem. Apesar de não sermos perfeitos, temos mais experiências que vocês. Então, muito cuidado com esses argumentos de que fulano não é perfeito, ciclano não é perfeito. Não, não é perfeito, é verdade. Mas tem buscado a Cristo? Ok. Tem uma vida de oração? Ok. É uma pessoa sábia? Ok. Então, essa pessoa eu devo me relacionar. Para quê, professora? Para que você possa ser compreendido. Muitos de vocês reclamam que os pais de vocês não compreendem vocês. Mas vocês estão como eu estava no início da aula, falando, mas não falando ao mesmo tempo. Ok? Demonstrando algo para os pais e não falando. Ah não, se eu falar isso, o meu pai vai brigar comigo. Se eu falar isso, a minha mãe vai me corrigir. Se eu falar... Então vocês ficam colocando coisas e vocês falam com seus pais o básico. Ou passam uma coisa para eles que não está acontecendo. Mas o próximo tópico diz assim, ó, um bom diálogo faz toda a diferença. Por quê, professora? Por que um bom diálogo faz toda a diferença? Porque a partir do diálogo que você tem com Deus, a partir do diálogo que você tem com seus pais e com os seus pastores, você pode crescer. Você pode expressar aquilo que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está com dúvida, e você vai crescer. Lembrem-se, a repreensão no momento em que ela é feita gera tristeza, mas depois gera muita, muita, muita alegria. Eu confesso que já tive medo de falar com minha mãe, já tive medo de falar com os meus líderes, já tive medo de falar com os meus pastores, porque eu achava, não, eles vão brigar comigo. Não. E de fato eles me repreenderam, mas é uma repreensão que produz frutos. E hoje eu olho para trás e falo, Senhor, se eu não tivesse confessado o meu pecado, eu não teria crescido. Onde eu estaria, Senhor? Pare e reflita nesse momento acerca disso. Se você não confessar o seu pecado, como que você vai sarar? Se você não confessar ao Senhor Deus o que você está sentindo, o que você está passando, como que você irá crescer? Se eu chegar aqui e falar assim, o que vocês vão entender do que eu estou falando para vocês? Então, confessai aos outros os vossos pecados e orai para que sareis. O seu pai e a sua mãe, certamente, eles repreenderão você, eles pedirão para que você se afaste de certa pessoa, para que você se afaste de certo jogo. Mas para quê? Para que você cresça, para que você seja transformado. A palavra de Deus, ela tem instruções para a nossa vida, ok? Se a gente escolher não seguir o que está aqui, ela fará alguma diferença na nossa vida? Escreve aí. Ela tem tudo o que a gente precisa, mas se a gente escolher não seguir, a gente vai crescer? Vai fazer alguma diferença? Não vai. Apenas saber, pré-adolescente, que Deus, seus pais, seus pastores podem te ajudar, mas o não querer fazer por medo não vai transformar você. Não vai fazer você crescer, não vai tirar talvez essa tristeza, essa angústia, essa dúvida de dentro de você. Lembre-se, eles querem o seu bem e recorrerão a meios para que cheguem a este fim, para que você cresça. Lembra da nossa aula passada? Para que você cresça, para que você amadureça, para que você se desenvolva. Você pode escolher ser um pré-adolescente que está seguindo o mesmo caminho que os outros pré-adolescentes, que está fazendo as mesmas coisas que outros pré-adolescentes.
Você pode escolher continuar sem se dialogar, sem separar um tempo de oração para conversar com Deus, para falar com Deus, escondendo coisas de seus pais e de seus pastores. E lá no futuro você verá que você não cresceu, que você não amadureceu, que você tem cometido erros que você não deveria cometer, que tem só te prejudicado. E quando chegar lá no fim da vida, você vai falar, o que eu fiz? Por que eu não ouvi? Ou hoje você pode fazer a escolha, não, eu preciso, professora, realmente me comunicar. Eu preciso ser sincera com a minha mãe, eu preciso ser sincero com meu pai, eu preciso falar a verdade. Eu preciso, professora, separar um tempo diário de oração para falar com Deus. Eu preciso conversar com os meus pastores, às vezes eu não entendi alguma coisa, às vezes na escola falaram algo que me deixou com dúvida, ou na internet falaram algo que me deixou com dúvida e eu não pergunto, professora, e eu quero perguntar, eu vou me comunicar. Eu vou falar para ele, pastor, me ajuda, eu pequei, ora comigo. A palavra de Deus diz, confessai para que sareis. Se você não confessar, você não irá conseguir ser sarado. E o exemplo supremo que nós temos em todas as lições é do Senhor Jesus. Lembre-se, Ele é Deus, o Filho de Deus. E mesmo assim, aqui na terra, Ele se comunicava, Ele tinha um relacionamento profundo com o Pai. Por diversas vezes, nós vemos o Senhor Jesus em oração. Nós vemos o Senhor Jesus se comunicando com o Pai verbalmente. Nós vemos o Senhor Jesus falando com o Pai, compartilhando com o Pai as decisões. Nós vemos Jesus escolhendo quem estaria ao seu lado. Nós vemos Jesus cumprindo tudo o que estava escrito na palavra de Deus a respeito dele. Jesus é a maior fonte de exemplo que nós temos. Então, que como Jesus, nós venhamos nos relacionar com os nossos pais de forma saudável, escolher as pessoas com as quais nós nos relacionamos e confiamos o nosso coração. E agradecê-lo e entendê-lo que é só por meio dele que nós temos ligação direta ao Senhor Deus. Olha que oportunidade, que privilégio eu e você temos de poder ter um cetro estendido para nós. Um cetro estendido que eu respondo você, seja forte e corajoso, não tenha medo. Fale, peça, agradeça. Um pai que tem todo o poder e nos está ouvindo. E pronto para nos responder segundo a sua boa vontade. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que privilégio! Que eu e você venhamos buscar um relacionamento profundo, sincero com o nosso Deus, com os nossos pais, com a nossa família, com pessoas que são maduras, com os nossos pastores, com os nossos líderes. Este sim deve estar em volta de nós. Esses sim devem estar a todo momento nos aconselhando, tirando nossas dúvidas, ouvindo as nossas angústias, para que nós venhamos crescer. Amém? Bom, agora eu quero convidar você, caro pré-adolescente, a estar ofertando na casa do Senhor. Os dados da igreja estarão aparecendo aqui embaixo. O PicPay, na aula, né, já apareceu o Pix, e as contas bancárias também. Se porventura você não, e os seus pais também, né, não possuem PicPay, conta bancária e afins, você pode estar colocando a sua oferta no envelope, no cofre, num pote e trazendo ao culto quando você vier, ok? Não tem problema algum. Agora eu vou dar um momento para que vocês façam isso, tá bom? E eu estarei aqui, só aguardando um minutinho. Eu espero que essa aula tenha falado com você, eu espero que essa aula transforme a sua vida e o relacionamento que você tem com sua família pré-adolescente. Eu glorifico ao Senhor por você que está ofertando nesse momento. Peço ao Senhor que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você venha crescer e prosperar em tudo.
Vamos estar orando então para encerrarmos mais uma aula da nossa EBD? Ore comigo aí na sua casa. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pelo privilégio que nós temos de ir até o Rei de toda a glória, até o Rei Todo-Poderoso, até o Rei dos céus. Ó Pai, e chegarmos diante do Senhor pelo sacrifício de Jesus e sabermos, Pai, que o Senhor responde às nossas orações e sabermos que o Senhor nos escuta, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Que nós, a cada dia, venhamos procurar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Que nós, a cada dia, venhamos procurar um relacionamento mais profundo com os nossos pais e com os nossos pastores e líderes. Que nós venhamos escolher, Pai, com sabedoria as pessoas que estão ao redor de nós, as pessoas que estão conosco, Senhor Deus, com quem compartilhamos, Senhor Deus, as nossas dores e as nossas alegrias também. Senhor, eu peço que o Senhor venha estar guardando estes pequeninos, Pai, para que eles venham, Senhor Deus, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que eles possam tomar as decisões corretas, Senhor Deus, e fazer escolhas corretas para que possam ser felizes, Pai. Ah, Deus, que o Senhor venha estar nos guardando durante este dia. Abençoa também, ó Deus, os nossos ofertantes, Pai, que o Senhor venha estar prosperando eles em tudo, Deus. Pai, eu te agradeço e te louvo, em nome de Jesus. Amém.